Alô, Alô? Alô? boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Nayara, Eric, Glauco, Jorge, Júlio, Catiane, Lorival, Antônio Fedato. Cadê o nosso ilustre palestrante de hoje? Não chegou ainda? O Clever também. Boa noite, Clever. Boa noite, Regis. Tudo bom, cara? Tranquilo, tranquilo. Já tá indo para o Paraguai ou não? Não, cara, ainda não. Tá fechado, né? Lá vai demorar para abrir. Ah, beleza. Então tá bom. Cadê o nosso palestrante de hoje? Eu combinei com o Claubeci, tá? Que ele vai falar sobre responsividade e tal. Mas se sobrar um tempo, tá? Ó, tá chegando aí. Se sobrar um tempo, nós vamos falar de outros assuntos. Boa noite, Claubeci. E aí, como estão? Seja bem-vindo, mestre. Que mestre? Como que não, rapaz? Oi? Como que não, rapaz? Claro que tu é nosso mestre, rapaz. Ai, ai. Claubeci, Oi. seja bem-vindo aí ao grupo, tá? Eu estava até conversando agora com o pessoal que a gente vai falar sobre responsividade, certo? Certo. E se sobrar tempo, né, se não se estender muito, a gente vai poder conversar sobre outros assuntozinhos. Inclusive tem alguns aí que o Júlio estava interessado e tal, que é, Claubeci, sobre aquela parte assim que o pessoal muito tem dúvida, é com relação a como jogar um JavaScript, pegar um JavaScript de uma outra... Um JavaScript que tu encontra no site e tal, e como colocar ele dentro do Gvince, ou um HTML, certo? Para que serve aquela parte do body region, end region, aquela coisa lá, certo? Mas isso fica para o segundo passo. Agora eu vou deixar tu aí bem à vontade para explicar para nós aí essa parte da responsividade aí. Certo, meu amigo? Certo. Eu peguei uma tela bem complexa para a gente trabalhar nela, porque aí tem bastante coisas que a gente pode ver como transformar, né, essa tela em responsabilidade. Deixa eu compartilhar aqui. Só não vai fazer que nem o Eric, tá? O Eric leva meia hora para compartilhar o vídeo dele. Que isso, rapaz? Vai tá aparecendo o meu aí, né? Não, tá tranquilo. Vai firme aí. Eu vou desligar aqui o meu som. Seja bem-vindo, Fábio. Tá? Vou desligar meu som aqui. Boa noite, Rei. Boa noite, pessoal. Boa noite. Clóvis, você vai falar agora, ele está falando já, Fábio. Então eu vou desligar meu fone aqui para ele ficar à vontade. Tá. Então, é que esse meu sistema, eu estou ainda em conversão, né, para responsivo. Já fiz, acho que os 70% dele é um sistema de auditoria interna que a gente usa na Igreja Adventista. Eu sou funcionário da Igreja Adventista e esse sistema nosso atende a 7 países aqui da América do Sul. Peru, Chile, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, e Equador e Brasil. Então, ele é multilíngua, inglês, espanhol, português. E agora a gente está fazendo essa migração para responsivo para o dispositivo, né? Antes dessa versão era só para desktop e agora com a responsividade ajudou bastante e a gente está fazendo essa migração. Então, geralmente os componentes que a gente trabalha, eu uso muito tab, você pode ver nessa tela aqui, tem bastante tabs, né? E muito grid. Repeater mesmo eu não uso, não me identifiquei muito com repeater, tem gente que gosta, eu particularmente não uso muito. Então eu vou demonstrar com esses componentes que eu uso
e de repente alguém possa complementar com repeater. Eu sei que o Júlio também usa, né? Já veio comentando lá no chat. E então eu vou trabalhar com essa tela, que é uma tela que a gente faz na auditoria interna, a gente faz um fechamento de caixa, né? Quem trabalha aí com contabilidade, Regis mesmo que já é formado nessa área, a gente faz todo dia, teria que fazer, ou, teoricamente, um fechamento de caixa. Então essa tela aqui, em espanhol, chamaria de arqueo de caixa, que Júlio deve estar mais ciente disso, né, que trabalha lá no Paraguai. Então nós vamos... mesmo. Isso. Então nós vamos fazer converter essa tela aqui, que ela não está responsiva. Se a gente for aqui em propriedades, a gente pode ver que ela não está responsiva. Deixa ele carregar aqui. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Eu tenho essa tela, eu quero convertê-la. Então, ativar essa opção, layout responsivo. Automaticamente o mobile é ativado também. Eu não tenho como separar essas duas opções. Elas ativei o responsivo, ela já vai automaticamente, tá? Então, quando eu faço essa ativação, o GVince me libera 3 entes novos na lista de controle nós temos, que é... Acho que parou aqui. Tá aparecendo a tela aí? Tá, né? Sim, tá aparecendo. Tá, que eu fechei só a janelinha pequena aqui. Então, ali aparece 3 novos componentes, que é o layout container, que é o componente mais básico da responsabilidade, as rows e a call. Então, com esses 3 aqui, eu faço a festa, né? Eu crio o meu layout responsivo. Então, vocês já devem ter participado de outras apresentações em que foi demonstrado a questão do Bootstrap, que o GVince ele adotou o Bootstrap para fazer a responsabilidade. E ele trabalha com o sistema de grids, né? Eu não vou entrar muito em detalhes para a gente não perder tempo, porque já tem outros vídeos falando disso aí. Então, o sistema de grid trabalha com o máximo de colunas que o sistema usa, são 12. Por meio de estudos que fizeram, né, viram que com 12 colunas é possível de se manter todos os layouts necessários, né? Então, a gente vai começar. Primeira coisa, eu tenho já essa tela, eu tenho que abaixar todo esse conteúdo aqui para que eu possa ir montando na parte de cima o responsivo e a parte de baixo o que não é responsivo. Então, eu vou pegar aqui o form e vou aumentar o tamanho dele. Estou fazendo com o teclado aqui para ficar mais prático, tá vendo? O tamanho dele já está de altura de 1137. Então, tá bom. Então, eu vou pegar aqui, vou selecionar, vou arrastar isso aqui para baixo, selecionar esse botãozinho aqui. Então, você pode ver que essa tela mesmo, ela é maior do que esse breakpoint que eu tinha aqui, que é o maior breakpoint do Bootstrap, né? Então, o pessoal que tinha um monitor muito pequeno, ele tinha que ficar mexendo muito com barra de rolagem. Tem que puxar para cá, puxar para lá, para eles poderem verem a tela inteira, né? Então, agora com o Bootstrap vai ficar mais tranquilo. Eles não vão precisar ficar mexendo muito em barra de rolagem. Só mais mesmo na vertical, quando a tela for um pouco maior, né? Joia. Então, eu baixei aqui os componentes e agora eu vou começar. O primeiro container o primeiro componente é o layout container. Eu arrasto para lá, ele já vem um container vazio e o container type dele é o normal. Como eu quero que ele ocupe a tela inteira, eu tenho que usar o fluid. Então, eu já altero ele para fluid. E aí eu suspendo ele. Ele não importa a posição que ele ficar, mas para a tela ficar boa, né, com os espaços, eu boto ele para cima aqui, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer, deixa eu diminuir aqui para a gente ter uma tela um pouco maior. Eu quero criar essa primeira linha. Eu vou repetir essa layout de tela, só que usando o Bootstrap, tá? Então, eu tenho a toolbar, eu tenho esse label aqui, esses 2 labels que mostram a quantidade de registro da tabela e qual o registro que eu estou. Essa Windows Settings, ele fica por cima lá, depois a gente posiciona ela. Vai ter um botão, 2 botões no caso, né?
imprimir relatório e enviar por e-mail. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que pensar em colunas, tá? Então, depois do container, eu tenho que inserir a linha. Não tem como inserir outra coisa. Então, vamos lá para a linha. Agora, com a linha inserida, eu tenho que trabalhar com as colunas. Então, posso criar aqui uma coluna para essa, dá 4. Então, sempre como eu tenho que pensar em 12, eu multiplicando 4 por 3, eu tenho 12. Então, dá para fazer 4 colunas de 3, tamanho 3. Então, vamos criar as colunas aqui. Tem uns botõezinhos aqui, que eu posso adicionar, que fica mais prático, ou eu posso chegar daqui e arrastar. Tem alguns casos que a gente vai ver aqui que eu tenho que arrastar daqui, que o G20 não vai ter como incluir a coluna automático, ou a linha, né? Mas vamos fazer por enquanto aqui. Então, vou adicionar 4 colunas, tá? Sempre quando eu adiciono uma, vem em tamanho 12, que é o padrão, né? 12, eu ocupo a tela inteira. Então, eu tenho 2 formas de diminuir o tamanho. Pelo teclado, um recurso até das últimas versões, eu aperto Shift e a seta para a esquerda, e ele vai diminuindo, tá vendo? Então, aqui eu tenho, ele está com 5 de 12, então eu quero com 3, né? Pronto. Aí eu já tenho 3 aqui nessa coluna. Eu posso também clicar na coluna e vir aqui embaixo, ele tem uma seção responsive, que eu posso já definir o tamanho automaticamente direto. Eu digito 3 e dou um Enter e pronto. Em alguns momentos isso aqui é mais prático, outros momentos o teclado é melhor, mas aí vai ser a gosto do freguês. E uma coisa que eu preciso definir, por exemplo, esse layout aqui que eu estou fazendo vai ser o layout o breakpoint maior, que é esse daqui, 1287 por 1137. Então, se eu quero que esse layout seja para vários breakpoints, várias resoluções, eu já posso fixar. Por exemplo, eu quero que esse layout seja para esses 3 maiores aqui. Então, vão ser idênticos. Ele só vai apertando um pouco a coluna, porque ele vai diminuindo a resolução. Então, o que eu faço? Eu já deixo fixado. Eu clico aqui no nomezinho, na legenda do breakpoint, ele vai mudar o símbolo, vai ficar com esse símbolozinho aqui, eu nem sei que símbolo que é isso aí, mas esse símbolo está dizendo o quê? Que vai fixar esse tamanho para todos os breakpoints. Se eu mudar aqui, todos eles têm tamanho 3. O que eu não fixei sempre vai ser o tamanho 12. Ó. Então, esse que está fixado é o tamanho 3. Então, o que eu faço? Sempre que eu crio a tela maior, eu já fixo, deixo fixado os tamanhos da tela maior. Porque quando eu vou para as outras telas, aqui está ok, aqui está ok, e nesse aqui, aí eu tiro a fixação da coluna e trabalho com o tamanho que vai melhor se adaptar nessa resolução. Tá? Então, eu trabalho sempre assim. Clico aqui para fixar e já boto o tamanho, 3. Na outra coluna, já clico para fixar, boto o tamanho 3. Então, aqui eu tenho em todos os breakpoints a mesma configuração, com 3. É claro, nesse menor, a gente vai ter que fazer algumas modificações, tá? Então, vamos por partes, né? Vamos trabalhar assim. Então, vamos lá. Nessa coluna aqui, eu tenho que colocar essa barra de tarefas, né? A toolbar. Sempre lembrando, quando eu jogo qualquer coisa para dentro de uma coluna, ela estica. Ele faz o stretch horizontal automaticamente. Então, se eu não quero que ela faça um stretch, por exemplo, essa toolbar, ela vai ficar mais ou menos aqui assim, né? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com div nesse caso. Por exemplo, se eu colocar aqui, vamos arrastar ela para dentro, jogo aqui, ó, ele estica, não fica um layout legal, né? Então, quando eu quero que ele fique no mesmo tamanho, eu vou ter que usar uma div. Outro detalhe, você vê que quando eu coloco um componente dentro da coluna, ele não tem a margem, ele vai ficar colado na coluna adjacente. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu vou criar um padding.
ou seja, é uma margem de todos os lados, né? Ele vai criar um distanciamento, né, das margens para o centro. Eu posso colocar valores específicos em cada lado ou colocar um valor único direto aqui no padding. Por exemplo, colocar 5 aqui, que normalmente eu uso, padrão 5, para todas as colunas. Aí ele vai ficar já essa borda onde não vai ter nada, ultrapassar esse padding. Então já fica uma visão melhor, tá vendo? Então, como eu falei, eu não quero que ele estique, né? Então, eu vou arrastar para fora, tirar ele dali, e vou colocar um div. O div, quando ele entra, ele vai já no tamanho grande, só que eu não quero, né? Então, o que é que eu quero? Eu vou tirar a borda desse div primeiro, eu boto 0 aqui, ele já desativa a borda, e vou diminuir. Ó, quando eu vou diminuindo, ele já vai e volta ao tamanho normal. Então, agora eu posso pegar o toolbox e colocar dentro da div. Aí, quando você coloca na div, aí você tem que cuidar do alinhamento, tá? Como é que eu faço? Normalmente, eu alinho a div, esse toolbox à esquerda e pelo meio, porque quando eu modificar o tamanho da div, ele vai ficar sempre alinhadinho no centro. Aí eu faço aqui, horizontal align, eu boto left. Ele não está no div, não. Deixa eu botar aqui. Aí, agora está. Para você ver se o componente está dentro do outro container, você usa aqui a estrutura. Ele vai mostrando a estrutura aqui embaixo das colunas. Então, se eu clico no div, ele mostra que o div está dentro da cor. Se eu clico no toolbox, ele mostra que ele está dentro da div, que está correto. Então, eu tenho que sempre se basear por isso aqui para ver se está posicionado ideal. Então, por exemplo, se eu aumentar a div aqui na sua altura, deixa eu aumentar com o teclado, que às vezes é mais fácil, tá vendo? A div não se movimenta, ela fica posicionada lá. Então, se eu faço um alinhamento agora vertical no centro, então eu posso aumentar a div para baixo, para cima, ela vai acompanhar. Então, geralmente, eu não quero que a div fique com espaço, eu vou apertando a div até encontrar com o espaço do componente. Então, ele fica sem o stretch e posicionado da forma que eu quero. Aí, agora, o próximo, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um label e outro. Esse outro aqui tem um texto aqui, que tem uma expressão. Quando a gente usa esse jogo da velha, o sustenido aqui, o GVinci não faz nenhuma tradução, ele usa essa fórmula do jeito que eu coloquei. Então, ele está contando aqui o número da página e a quantidade de páginas e o número da página. Ele vai colocar a quantidade de páginas, se tiver 10 registros, ele coloca 10 barra e a página que eu estiver. Então, eu uso isso aqui por quê? Porque em todas as telas, eu tenho acoplado um grid onde eu posso fazer a pesquisa. A pessoa abre geralmente a tela no cadastro, né? E já vem sempre o primeiro registro. Aí por código eu jogo ele por último, porque o GVinci sempre viu o primeiro. Aí no código eu peço para jogar por último. Aí a pessoa pode vir pesquisar aqui, se quiser, outro registro que exista na tabela, tá? Aí tem um link aqui, um botão para... Aí que eu pego os dois e arrasto. Tá? Joguei na div. Então, agora eu vou alinhar como eu fiz com a toolbox. Então, eu vou alinhar aqui pelo centro. Vou diminuir a div. E está pronta essa parte. Pronto, agora nós temos dois botões, né? O botão, sim, um detalhe, eu esqueci da margem aqui. Então, vamos selecionar a cor. Eu posso selecionar por aqui ou por aqui, pela estrutura de objetos, tá?
Então, eu tenho aqui a label que está selecionada. Então, eu clico na coluna, ela já me seleciona, venho aqui no padding e coloco a margem. Eu, geralmente, quando insiro a coluna, eu já coloco a margem aqui. Mais uma. Eu até solicitei aí, dei uma sugestão para você aí, para deixar tipo um padrão de padding para a coluna. Se inseriu a coluna, já vem naquele padding. Mas não sei se vão conseguir fazer rápido ou se vai demorar mais, mas está lá a sugestão, tá? Então, o botão. Quando eu insiro um botão dentro de uma coluna, ele vai fazer o stretch. Eu normalmente uso e deixo dessa forma. Vocês não querem que faça o stretch, vai ter que trabalhar com a div também, tá? Que o padrão sempre é fazer o stretch. E o outro botãozinho, vamos botar aqui dentro da outra coluna. Tá? Então, como é que ficou nos outros breakpoints? Ó? Deixa eu só centralizar o texto aqui no botão, vai ficar bonitinho. Seleciono os dois botões, texto, botar centro. Ok. Então, aqui, ó, nesse breakpoint está legal. Nesse aqui também, já não ficou legal aqui, ó. Então, aqui a gente tem que começar a trabalhar. Normalmente, eu monto uma tela toda no breakpoint e depois eu vou adequando nos outros, tá? Mas como a gente precisa de bastante tempo, então eu vou já fazendo o máximo que eu puder para não perdermos o tempo aí, para depois ter espaço para outras questões, né? Então, como é que eu vou fazer? Aí eu tenho duas opções. Ou eu aumento, separo essas linhas aqui em duas linhas, né? Deixo duas colunas. Vamos fazer dessa forma. Por exemplo, aqui eu vou selecionar a coluna, a primeira, está aqui. Então, ela está 3 fixa, né? Para todos os breakpoints. Então, a partir desse breakpoint, eu vou separar. Eu clico aqui nesse botãozinho, ele vai abrir. Pronto. Continua 3 em todos, só que agora eu posso alterar para cada um, sem mexer nos outros. Então, como é que eu vou fazer? Aqui eu quero, para ficar um layout legal, eu vou botar 2 em cada linha, então vão ser 6 e 6, para dar 12. Sempre a soma tem que dar 12. Então, eu boto 6 para essa, as outras automaticamente são empurradas. Aí eu vou selecionar a outra coluna. Destravo também, que ela está travada para todos os breakpoints. 6. O Marlon está escrevendo aí. O Marlon falou que ia escutar e está escutando mesmo, né? 6. E a próxima, 6. Então, aí ficou um layout, ficou bom, ficou bacana, né? Aí, se a gente for no outro breakpoint, tá da mesma forma. Então, o que a gente tem que fazer? Sempre ter esse trabalho para quebrar as colunas, né? Eu poderia já deixar todos os breakpoints com 6? Poderia. Só que esses maiores aqui não iam ficar muito bem, porque os botões iam ficar bem grandões, né? Então, talvez o layout num monitores grandes não ficariam muito legais. Então, o que a gente faz? Então, a gente tem que fazer esse trabalho. Geralmente, essas 3 telas ficam bem parecidas. Nesse caso aqui, não deu para encaixar, né? Mas você poderia também, por exemplo, deixar parecido e esse label só deixar o que conta. A gente poderia fazer. Quer ver? Vamos fazer dessa forma. Vou voltar aqui o que estava antes. Ele estava 6, vou deixar com 3 de novo. Esse aqui vai ter 3 de novo. Porque os botões ficaram tranquilos, né? Ficaram bem, coube o texto, sem problema nenhum. Pronto. Então, o que a gente tem que ajeitar? Tem que ajeitar essas 2 colunas aqui, tá? Então, vamos trabalhar com a primeira. Eu vejo que aqui tem que aumentar. Vamos tentar aumentar para 4 para ver se ele vai caber a barra de ferramentas. Ó, coube certinho. Só que o outro desceu, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir em alguma dessas aqui para que fique legal.
Então, eu posso fazer o quê? Eu posso esconder isso aqui e arrastar aquele outro label para cá. Como é que eu faço isso? Esconder. Tem uma propriedade chamada display. Eu até dei a dica lá no grupo, né? Eu tenho propriedades display block e none, são as que mais a gente utiliza. O block é aquele que está mostrando e o none é aquele que vai esconder. Então, quando eu seleciono o none aqui, então automaticamente ele, ó, uma questão aqui, tá vendo que estava travado, né? Então ele vai esconder para todos os breakpoints. Então eu não posso. Deixa eu voltar aqui e vou destravar para cada breakpoint. Então agora sim, no MD, que é essa resolução aqui, esse breakpoint, eu vou escondê-lo, none. Só que ele continua aparecendo. Aí lá no grupo eu coloquei que você tem que desmarcar isso aqui para que ele esconda para você aqui em tempo de desenvolvimento. Se você não marcar e deixar assim, ele vai ficar aparecendo, mas quando for executar a aplicação, ele esconde, tá? Mas, eu quero ver como é que vai ficar, então eu tenho que desmarcar isso aqui. Ó, ele desapareceu. Só que o outro está lá fora da área, né? Então eu tenho que clicar nele. Olha, clicou, ele está fora. E ele tem uma propriedade chamada location. Essa propriedade determina o posicionamento. Então, vocês estão vendo que ele está travado também, o location. Então, eu tenho que destravar para que nesse breakpoint, esse label, ele venha mais para a esquerda. Então, eu vou destravar. Agora, para cada breakpoint, eu posso ter uma posição para esse label. Então, eu arrasto aqui com o teclado, com a seta para a esquerda. Coloquei aqui. Então, agora essa coluna está grande para mim. Então, o que eu vou pegar? Vou diminuir um, que eu aumentei um aqui, eu diminuo um dela. Já está destravado, eu boto aqui 4. Desculpe. Boto 2, né? Porque tem que diminuir, né? Ok. Então, agora o layout para mim está legal. Tá? Se eu voltar para outra, volta como estava. Quantidade de itens, essa aqui também. Esse aqui já desapareceu. Aí nesse breakpoint aqui é um pouco menor. Ficou amontoado. Aí, se eu aumentar essa daqui e diminuir essa, não vai ficar muito legal, né? Porque vai ficar um espaço muito pequenininho aqui. Então, aí, nesse caso, eu já tenho que trabalhar com 2 linhas de 6 colunas. O tamanho de 6. Altero para 6. A segunda coluna, eu altero para 6. A outra coluna para 6. E a outra coluna também para 6. Pronto. Então, agora esse breakpoint também tá filé, né? Como diz a gira. Aqui ficou bom. Essa ficou boa. E agora, no menor breakpoint? Aqui a gente tem que ter cuidado, porque esse menor breakpoint vai atender vários tamanhos de celulares. Então, normalmente, eu trabalho assim, para cada coluna eu jogo 12. Porque se eu tiver um celular pequeno, ele vai ficar mais ou menos aqui. Um pouquinho maior vai ficar assim, outro maior. Então, se eu trabalhar com 12, vai ficar tranquilo. Eu não vou precisar ficar me preocupando muito. Então, eu já padronizei para mim minhas aplicações. Deixa eu selecionar aqui a coluna. Eu venho aqui, já boto 12 de cara. Coluna 12. Beleza. Coluna 3. Aí, é claro, as telas vão ficar bem compridas em celulares, né? Então, você tem que trabalhar com o usuário que vai ser, sim, dessa forma, né? Porque não tem outra forma, né? Então, quando aqui, tá diminuindo, aí se diminuir muito, aí a barra vai cortar um pouco, né? Aí não tem o que fazer, né? Aí você pode... acho que não existe celular menor do que isso aqui, pelo menos os que são bem menores já não estão mais em uso, né? Então, normalmente um iPhone, que eu faço os testes aqui no iPhone XR,
aqui nesse tamanho assim que ele fica. Aí tem os menores, o iPhone 4, ele desce um pouquinho mais. Mas eu acho que aí atende bastante. Você colocando as colunas em 12, vai ficar tranquilo. E aí quando vai aumentando os breakpoints, a resolução vai ficando do jeito que a gente determinou. Esse Windows Settings aqui, você pode colocar dentro de qualquer div, porque ele não atrapalha em nada. Pode botar aqui, que ele fica aí só para constar que existe o componente, tá? Ok, então agora nós vamos trabalhar com a tab principal, que é essa tab maior aqui, tá vendo? Ela ocupa todo o resto do cadastro. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que selecionar mais uma linha. Então, eu faço a seleção aqui dessa linha inicial. Foi a primeira linha que a gente colocou. E vou adicionar a linha. Aí, como é que eu faço? É esse botãozinho aqui, ó, adicionar row. Aí ele vai adicionar logo abaixo dessa linha que está selecionada. Deixa eu ver o que o Eric escreveu aqui. Não, ele funciona como eu mostrei, em breakpoints, né? Quer ver? Vamos lá. Por exemplo, eu escondi isso daqui só em um breakpoint, só nesse breakpoint aqui, que é o... Eu nunca decorei essas siglas, é o SM, tá vendo? Não é nem o SM, foi esse daqui, foi o MD, exato. Ó, o MD está none. Em desenvolvimento conseguiu, em produção dificuldade. Aí teria que ver qual a dificuldade, Eric. Depois você pode mostrar aí para ver se eu consigo descobrir. Tá, a gente vai terminar aqui e depois a gente abre para as perguntas. Ok. Pronto, então vamos aqui selecionar a linha. Já selecionei, vou adicionar uma nova linha. Então ele vai adicionar abaixo dessa. Ó, linha vazia. Você pode também colocar margem, os paddings, na própria linha. Se você quer colocar que as colunas fiquem centralizadas, todas aqui na mesma posição, você pode colocar aqui, por exemplo. Eu trabalho assim com 5 de esquerda e 5 de direita. Aí quando eu inserir a coluna, aqui, ele já fica com a margem, tá vendo? Afastado da borda da página. Porque às vezes a gente está no iframe, o iframe ele já está bem rente ali com a tela, então a gente cria um efeito melhor quando tem uma margenzinha aqui. Tá? Então vou colocar nessa linha aqui também uma nova margem. Deixa eu selecionar aqui. Na row. Aí na primeira row, geralmente eu boto 5 aqui, 5 no topo e 5 na direita. Não boto no bottom. Porque a margem interna quem faz é a coluna. Pelo menos nos meus layouts, né? Mas aí é a gosto do freguês. Então aqui eu vou colocar agora a coluna com... nesse caso, eu vou botar 5. Ele vai ficar alinhado com os componentes de cima. E vou arrastar um tab. Vem aqui nas paletas de controle. Tab Ctrl. E arrasto para cá. Então, o tab, ele já está responsivo. Quando a gente insere o tab, ele já vem com um container vazio. Lembra que o mesmo container que eu iniciei, lá na estrutura, a gente pode ver, ó. Deixa eu selecionar aqui. É o primeiro componente que a gente bota na tab, é a mesma coisa, ele já vem com esse container. Então, como eu já tenho o container, eu vou precisar somente de colocar row e depois as colunas, né? Tá. Então, aqui eu tenho, são 2 tabs aqui, ok? Eu tenho 2 tabs já prontas. Então, aí, como eu não posso utilizar essa, porque essa é uma tab não responsiva, eu vou ter que, pelo menos, copiar o cadastro aqui, os textos, né, que no meu caso são traduzidos, né, para inglês, português, inglês, espanhol. Então, esse trabalho tem que fazer manual, né? Eu venho aqui, copio, tá? E vou fazendo, né? Records, record, registro, que é espanhol. Então, eu faço para cada uma dessas, que tiver aqui embaixo, eu faço aqui em cima, tá?
Pronto. Então, aqui eu já tenho duas tabs. Não vou traduzir só para não perder tempo, mas geralmente eu faço assim. Então, agora vamos começar a montar esse layout aqui. Vou fazer data de pesquisar, que é só um grid, que é bem mais rápido, né? Que vai ser a segunda aqui. Então, só colocar aqui o nome pesquisar, sem as outras traduções, só para teste mesmo. Então, o que eu preciso para ter um grid na coluna? Primeiro, eu preciso da row, né? Eu tenho a container, aí eu tenho que pegar aqui a row, tá vendo? Eu seleciono aqui, não tem a row aqui. Então, eu tenho que arrastar de cá. Cadê você? Layout row. Então, arrasto para cá, linha vazia, beleza? Aí, agora sim, ele me libera, posso inserir outras linhas, e na outra tab eu vou precisar de outras linhas. Então, eu vou inserir agora uma coluna. Como vai ser só um grid aqui, eu não preciso de mais colunas, só preciso dessa aqui mesmo. Tá? Eu vou criar o padding nela, seleciono a coluna, tá? Clico no grid, deixa eu selecioná-lo, isso, e arrasto. Pronto. Aqui minha coluna já está pronta. Aí eu preciso definir algumas propriedades no grid, pelo menos duas, né? Uma delas é essa aqui, a de Just Columns Width. Por que eu preciso ativar isso aqui? Para que quando eu ir diminuindo os breakpoints, o grid ele consiga se adaptar. Ele diminua o máximo que ele puder as colunas. É claro que em alguns breakpoints menores não vai ter condições de mostrar todas as colunas, mas nos maiores ele vai tentar se adaptar e vai diminuindo um pouquinho o tamanho das colunas. Mas em praticamente todos os breakpoints vai ter que usar a barra de rolagem, se você quiser ver as colunas que estão mais à direita, tá? Ó, ele vai diminuindo, até o menorzinho, que aí provavelmente vai mostrar mais as colunas iniciais, né? Tá? Então, essa parte aqui do grid está pronta. Assim, tem outra propriedade aqui, que é a Auto-Expand to Content. Ativa esta e ativa essa aqui, para que ele seja mais elástico. Porque o grid ele não é totalmente responsivo, mas ele é elástico, ou seja, ele vai tentando se adaptar às resoluções, mesmo que não consiga mostrar todas as colunas, mas ele tenta dar uma adaptada nessas colunas, tá? Então, normalmente eu deixo as colunas que caibam nessa maior resolução e ele faz o outro trabalho, né? Eu diminuo um pouquinho aqui e deixo todas as colunas para caber no breakpoint maior. E nos menores, aí ele vai se adaptando. Então, essa tab aqui está pronta. Todos os layouts estão... Como é coluna 12, então ele vai sempre mostrar todas as colunas. Não tem o que mudar nesse caso aqui, quando tem um grid, tá? Agora, no cadastro. Vamos aqui agora no cadastro, então vamos lá. Então, agora eu tenho o ID, o cadastro da identidade, eu tenho um botãozinho aqui e tenho um date picker. Tá vendo que eu não estou usando toda a linha, né? Tem espaço aqui, é um layout que eu quis fazer dessa forma. Então, como é que a gente pode trabalhar aqui? Essa linha eu posso criar 3 colunas e deixar colunas em branco no final, que não vão ser usadas. Então, vamos trabalhar assim. Então, eu tenho que o container, eu tenho que arrastar a linha, a row. Já tenho a row. Agora, eu posso adicionar logo outras rows também, para as que vão ser utilizadas abaixo. E vou trabalhar agora com essa daqui, com essa coluna. Então, eu quero 1, 2, 3, 4. 4 colunas. Vou adicionar todas as 4. Tá? Essa coluna aqui, eu quero dividir a tela em 6, tá? Vai ficar 6 desse lado e 6 desse lado por essa outra parte. Então, eu tenho que saber que esse pedaço aqui, eu vou trabalhar com 6.
pedacinho aqui, outro 6, para formar 12, tá? Então aqui eu vou botar 2, desse tamanho aqui. Vou pro teclado aqui, ó. 2, aí vem aqui embaixo, dou um clique, aí vou na outra coluna, para ela travar, né? 2 para 6, faltam 4, né? 4, 5, 6. Só que eu preciso de uma coluna para colocar esse botãozinho aqui, para não precisar usar div, né? Eu não quero usar div nesse caso. Então, eu vou botar 3 para entidade e uma colunazinha para o botão e a outra coluna, que vai ser a outra parte do 6, eu vou botar 3 aqui. Aí você pode perguntar, eu vou botar 2, acho que dá. Mas o restante não precisa preencher. Como eu não quero nada desse caso, porque ele não vai ser útil, não vai ter utilidade. Se eu quisesse o espaço vazio à esquerda, vai ter um caso aqui, eu não sei se essa tela, desse caso aqui, ó, eu quero esse espaço vazio à esquerda, aí eu tenho que usar esse offset. Porque se eu colocar a coluna vazia aqui, na hora em produção, é como se não tivesse coluna. Isso aqui vai vir para a esquerda. Então, eu uso o offset para fazer esse deslocamento aqui para a direita. Mas como na direita não vai ter nada, então vai ficar o efeito que eu quero. Então, eu não preciso trabalhar, não preciso mexer isso aí. Então, eu vou colocar aqui a margenzinha na coluna, em todas elas, seleciono clicando em Ctrl e clico nelas. Boto 5 no padding, aí eu arrasto. Aqui eu quero esse ID mesmo dessa mesma forma, o label em cima e o textbox. Eu quero a esquerda. Aí você tem que trabalhar com 2 colunas para cada um desse aqui. Aí esse seu layout não vai ficar tão legal. Ou dentro de uma div. Só que aí você vai ter que ficar trabalhando com margem, com stretch e criar margem. Aí, mais fácil, eu acho dessa forma aqui. Aí eu já coloco, ele já estica, dá stretch tanto no label como no text box. Agora vamos lá, entidade, que é um combo box. Olha, colocou certinho. Aí esse botão, se eu colocar o botão aqui, olha como que ele vai ficar. Fica horrível. Porque ele dá o stretch, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos tirar ele fora. Vou colocar uma div. Nesse caso aqui, vou precisar de uma div. Aí a div vem grandona assim, eu boto 0 aqui e diminuo ela. Aí um detalhe, antes eu usava esse botão que era pequeno, tá? Se eu botar aqui, quando rodar no mobile, ele vai ficar muito pequenininho. A pessoa não está conseguindo enxergar ela, né? Ô, Cláudio, esse Acho que a tela não está aparecendo. A tela tá congelada aí. Mas a voz está ouvindo. A voz, sim. Então, deixa eu tirar o compartilhamento, né? Deixa eu parar. E o Cláudio, Oi. O Marco entrou e saiu. Foi? Ficou com medo? Foi? Pois é. Tá aparecendo. E agora, tá aparecendo? Pronto, ok. Tá, como eu estava falando, então esse botão em celular vai ficar muito pequenininho. Então eu estou alterando também os tamanhos, o botão um pouco maior. Então eu venho aqui no Background Image, aí eu tenho um botãozinho maior aqui que eu já adicionei na galeria, mando aplicar, e ficou muito grande, tá vendo? Então, o que eu faço? Eu diminuo aqui o tamanho dele. Eu boto aqui 32 por 32, fica legal. Aí tá bom. Joia. Então, a gente está vendo aqui que nesse breakpoint aqui, fica um espaço grande. Só que aí eu não tenho muito o que fazer, né? Porque o tamanho é uma coluna e uma coluna
no breakpoint grande, isso maior. Para não ficar com aquele stretch, eu optei por isso. Tá? Então, o que eu faço? Eu geralmente alinho horizontal aqui, left, porque ele vai ficar bem próximo do Combo Box, porque isso aqui é uma pesquisa do Combo Box de entidade, né? Boto também alinhamento vertical bottom, para que ele fique alinhado mais aqui na base do Combo Box, tá? Em alguns momentos, quando a gente roda em produção, normalmente eles, aqui, quando é text box com combo box, eles não ficam bem alinhados. Aí tem um comando de CSS que eu vou mostrar depois para que ele alinhe tudo pela base. Você aplica esse comando na linha, aí quando rodar tudo em produção, ele vai ficar tudo alinhadinho por baixo. Aí você pode escolher, pode se alinhar por cima ou pode alinhar por baixo. Depois eu passo o comando para vocês poderem utilizar. Até que o GVim ponha essa opção, né? Não sei se o Marlon está aí. Eu já botei lá como sugestão também, Marlon. Deixa eu salvar aqui para a gente não perder nada, né? Tá? Depois eu posso mostrar lá em produção para a gente ver como é que ele fica. Então, agora na coluna vazia, eu vou arrastar agora a data de conferência. Ok? Aqui parece que fica tudo alinhadinho, mas na hora de roda, na produção, há algumas diferenças de pixels. Então, com esse comandinho, a gente coloca tudo lá por baixo. Tudo fica beleza. Pronto. Então, agora eu já criei essa linha. Já arrastei tudo que tinha aqui. Agora, se a gente notar, a gente vai ver que tem essa parte aqui que fica à esquerda e essa parte fica desse tipo de layout aqui, responsivo. Tá? Tranquilo, não é difícil não. Primeira coisa, eu vou dividir no meio, né? Eu vou criar duas colunas de 6, tá? Em cima dessas colunas que a gente vai começar a fazer esses outros layouts da parte de baixo. Então, eu tenho a linha vazia, vou colocar aqui o padding, né? 5 e 5. Ok. Agora, eu vou inserir duas colunas. 1, 2. Então, essas colunas, eu vou definir aqui, fixar elas em 6. E a outra coluna, eu vou fixar em 6. Então, a gente vai colocar toda essa parte aqui dentro dessa, e toda essa outra parte aqui dentro dessa coluna aqui. Tá? Então, como é que eu faço? Outra coluna, ele vai ficar... Então, eu não posso trabalhar direto com coluna aqui. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo? Ele fica bagunçado. Então, eu não quero isso. Então, o que eu tenho que fazer? Então, em cada coluna dessa aqui, eu vou ter que inserir uma linha. Eu venho aqui em controles, insiro um layout row. Ó, dentro de uma coluna, tá? Linha vazia, e na outra da mesma forma. Mais uma linha vazia. Se eu vim aqui na estrutura, vou clicar aqui, aí eu tenho aqui. Dentro de uma row, eu tenho uma call. Dentro da call, eu tenho uma outra row. Aqui embaixo também, sucessivamente. Então, agora, isso aqui vai ficar muito mais complexo. Isso aqui vai adicionar outras coisas agora. Então, nessa linha vazia, agora eu vou começar a montar esse lado aqui. Então, eu tenho uma linha aqui. Eu vou colocar essa linha e mais uma linha que vai ser para esse tab aqui, tá? Duas linhas agora. Agora eu posso usar essa parte de cima. Então, se eu olhar aqui na estrutura, eu tenho duas linhas. Só que para a primeira linha eu vou adicionar agora uma coluna vazia. E vou arrastar, botar assim a margem, né? Botar a margem 5. Para ele ficar afastado da borda. Vou clicar aqui e vou arrastar para cá. Joinha. Então, a gente está vendo que ele está ficando independente desse lado aqui, tá? Então, a gente vai fazer uma ramificação aqui dessa linha para cá e dessa linha para cá, que a gente vai montar essa parte daqui depois. Então,
Vamos. Agora eu tenho uma outra tab. Cada tab dessa tem grids. Como eu trabalho com moedas estrangeiras, né? Deixa eu tirar isso aqui de cima e botar para cá. Ok. Então, eu tenho que ter a opção para eles colocarem tanto a moeda nacional como moeda estrangeira, como os comprovantes que foram encontrados no caixa e o câmbio, né? Cada moeda estrangeira vai ter que ter um câmbio para uma data, né? Então, vamos montar essas tabs aqui, dentro agora dessa parte aqui. Então, para eu inserir uma tab, eu preciso ter uma call. Então, só basta inserir aqui uma coluna de 12 também e arrastar a tab. Como eu não posso arrastar essa, porque essa aqui não é responsiva, eu tenho que novamente ir lá na tab, Ctrl e arrastar para cá. Joia. Então, aqui agora, deixa eu puxar esse tab para cima, para a gente ficar melhor. Então, agora eu tenho a tab dentro da call. Vamos ver aqui como é que ficou a estrutura. Selecionar a tab, beleza. Então, aqui nessa row eu tenho a primeira coluna e a segunda. Dentro da primeira coluna, eu tenho outra linha, que é essa linha de cima. E tem essa outra linha que está montando essa tab, esse tab control. Então, agora nós vamos trabalhar dentro do tab control. Está dando um atraso de vídeo. Não sei, aí o Fábio está perguntando. Está atrasando, no caso? A voz está na frente do vídeo, é isso? Podemos tentar nos juntando. Se quiser, eu posso criar uma sala aqui que não expira com 40 minutos. Não sei se vocês também têm acesso ao Zoom, que não expira. O meu espirra assim, viu? E não é Covid. Deixa eu criar aqui, então. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento.